Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficais sabendo que a sua destruição está próxima. Então, os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo, não entrem na cidade, pois esses dias são de vingança, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infeliz das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra, e ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, continuamos no capítulo 21, dos versículos 20 até o 28 do Evangelho de São Lucas. Jesus vai narrando ali para os discípulos as coisas que irão acontecer antes do seu retorno. Lembremos que Jesus está no templo de Jerusalém e uma pessoa chega e fala para o Senhor, mostrando para ele a beleza do templo de Jerusalém, e Jesus vai dizer que não vai sobrar pedra sobre pedra daquele templo, atribuindo a quê? Uma profecia que Jesus estava falando para eles a respeito da destruição de Jerusalém. E isso aconteceu nos anos 70. O general Tito, romano, entra na cidade de Jerusalém e destrói a cidade por inteiro. E é o que Jesus está dizendo, que neste momento as pessoas que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo não entrem na cidade, porque a cidade está sendo ocupada, destruída. Jesus diz: esses dias serão de vingança para quem? Para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. E como eu disse, realmente, meus irmãos, isso aconteceu. Tanto que o templo de Jerusalém foi destruído e até hoje não foi erguido, segundo os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Jamais será erguido de novo o templo de Jerusalém. Quando nós vamos na peregrinação, o que é que nós vemos ali no local onde estava o templo de Jerusalém antes? A mesquita de Omar, com aquela cúpula dourada. Muitas pessoas pensam que ali é o templo de Jerusalém, mas não é o templo de Jerusalém. É uma mesquita muçulmana que foi erguida
neste local. O que sobrou apenas do Templo de Jerusalém foi apenas as muralhas. E aí nós vemos ali o Muro das Lamentações, que nós damos o nome, que chamamos assim, aonde os judeus, todos os dias, e especialmente no sábado, eles vão para lá para rezar e fazer as suas orações, pedindo até que o templo seja reconstruído. E realmente, como eu disse antes, Jerusalém foi totalmente destruída. Aí Jesus diz: infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações. E Jerusalém será pisada pelos infiéis. Então Jerusalém foi pisada pelos pagãos, pelos soldados romanos, até que o tempo dos pagãos seja completo. Se complete. Aí agora, meus irmãos, Jesus começa também a falar sobre os sinais do seu retorno. Então, primeiramente, ele falou sobre a destruição de Jerusalém. Aí ele começa a dizer: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas, os fenômenos que acontecerão. Vocês se lembram do tsunami? Dos terremotos que acontecem em muitos países? E a pandemia? Foi fácil o tempo da pandemia? Quantas pessoas já achando que o Senhor estaria chegando, muitas se converteram por medo. E agora, depois que a pandemia passou, voltaram à vida velha, à vida passada. Outros, graças a Deus, se converteram nesse tempo da pandemia e estão vivendo realmente uma vida santa. Estão rezando, praticando bem. Pessoas que não eram casadas, casaram. Pessoas que não eram batizadas, foram batizadas. E assim por diante. Por quê? É o que Jesus está dizendo aqui. É o tempo dos pagãos. É o tempo em que a evangelização ela deve crescer muito mais do que no tempo dos apóstolos. Isso tudo deve acontecer antes de Jesus retornar. E hoje, graças a Deus, com o evento aí da internet, das mídias e tudo mais, o evangelho tem sido anunciado, graças a Deus, com toda a força. Essa homilia que está acontecendo aqui agora é o evangelho que está chegando no coração de muitas pessoas. E graças a Deus, muitos padres têm feito o evangelho do dia, têm comentado, têm anunciado, têm pregado. Olha quantos encontros que se realizam nos finais de semana. Aqui na Canção Nova tem acampamento, mas nas diversas cidades, nas diversas paróquias, há o incentivo de retiros, de encontro. Os missionários têm viajado de um lado para o outro. Quantas vezes eu tenho viajado, outras pessoas. A demanda é muito grande, não dá para nós atendermos a tantas demandas, mas o Evangelho tem sido anunciado e os frutos têm sido grandes. Pessoas que
viviam em seitas, em falsas religiões, estão encontrando a verdadeira religião, estão se voltando para Jesus. Católicos que abandonaram a Igreja Católica estão retornando. Quantos testemunhos de pessoas que tinham voltado, ou melhor, eram católicas, batizadas, claro, viviam uma vida santa, de repente abandonaram a Igreja Católica, se infiltraram em falsas religiões, foram para as seitas, outras viraram ateias, desacreditaram de Deus por decepções e tudo mais, mas graças a Deus estão retornando. Se você colocar aí no YouTube, conversão ao catolicismo, você vai ver quantos testemunhos, pessoas falando, dizendo. Recentemente, eu estava ouvindo um testemunho de uma mulher que ela tinha casado com um seminarista. Aí o seminarista, claro, estudou, viu que não tinha vocação, ele acabou casando com essa mulher que era evangélica. E aí aconteceu um fato na vida dos dois. Ela percebeu que ele precisava casar na igreja, porque ele precisava receber a Eucaristia e não podia receber a Eucaristia, nem confessava que ele era casado com uma evangélica. Ela, na sensibilidade, ela viu a necessidade do esposo, então ela foi e casou na igreja. E aí entrou todo um processo na vida dela, que ela acabou se convertendo ao catolicismo, porque ela viu que o que ela vivia lá entre os evangélicos era muito pouco. Ela foi compreendendo o valor da Eucaristia, foi compreendendo o valor da confissão, aquelas dúvidas que ela tinha em relação aos santos. Ela estudou, ela leu e ela compreendeu por que a igreja fala dos santos, que são aqueles que já estão diante da glória de Deus, que estão no céu, que não estão lá num lugar, sabe lá onde, dormindo, que não existe isso. Ela compreendeu o valor de Nossa Senhora e ela se tornou católica. Graças a Deus. É o tempo urge. O Senhor está retornando. Quando isso vai acontecer, nós não sabemos. Mas é nesse tempo também que o diabo está agindo com toda a força. E nós vamos aí percebendo também o crescimento, mas não vai ser tão grande assim, de pessoas que estão se tornando satanistas e assim por diante. Mas não vai ser muito grande, não vai. Mas o evangelho está indo, está crescendo, as pessoas estão encontrando e estão fazendo de tudo, graças a Deus. Mas os fenômenos no céu vêm acontecendo também. Aparições de Nossa Senhora, que beleza, que Deus tem pedido para Nossa Senhora vir à Terra, para dizer para todos nós: olhem, criem vergonha na cara, mudem de vida. Os ensinamentos do meu filho não podem ser em vão na vida de vocês, a morte do meu filho não pode ser em vão. E aí o convite dela: rezem, façam penitência, voltem à Santa Missa, leiam a Sagrada Escritura, e graças a Deus as pessoas têm ouvido esta mensagem, estão rezando, pessoas rezando o terço, o rosário, empenhados, graças a Deus. Isso vem acontecendo. Porque os tempos urgem, o tempo está urgindo. E aí Jesus diz assim:
Então, nesse tempo, que vai findar hoje ou amanhã, ou daqui 100 anos, ou ainda daqui a milhares de anos, porque Deus quer a conversão do pecador, então vai chegar um momento em que vai se realizar o versículo 27 desse Evangelho de São Lucas, capítulo 21. Então, eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Interessante que Jesus aqui, ele nos dá um ânimo. Ele está dizendo que não é um momento de ficarmos com medo, porque quem não deve não teme. Se nós estamos levando uma vida santa e nós estamos aguardando realmente a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, então nós não precisamos ficar com medo. Quem não deve não teme. Então ele diz: erguei a vossa cabeça, porque isso vai ser bom, vai ser a libertação. A libertação, enfim, desta vida de pecado, das tentações do demônio, porque nós já estaremos levando essa vida santa e precisamos levar essa vida santa, mas o tentador está fazendo de tudo para nos levar ao pecado, porque é justamente o pecado que nos impede de entrar no céu. Você está entendendo? Então, Jesus está dizendo, vai acontecer a grande libertação, tudo isso vai se acabar. Esse mundo vai se acabar. Não haverá mais doença, não haverá mais nada. E o Senhor virá na sua glória para buscar os eleitos. E o Senhor virá me buscar, virá buscar você. Mas claro, meus irmãos, tenhamos ciência disso. Eu não sei quando isso vai acontecer. Pode ser que isso aconteça com todos nós vivos, ou isso poderá acontecer quando nós estivermos lá na eternidade. E vai ser justamente para aqueles que estarão no mundo. Mas entendam uma coisa, o Senhor vem nos chamando de forma bem individual. Individualmente. Quantas pessoas estão indo agora ao encontro do Senhor? Muitas convertidas, outras no paganismo. E Deus me livre de Deus nos chamar numa vida pecaminosa, então vamos ser santos hoje. Vamos pedir a Deus a graça dessa santidade. E se o Senhor vier na sua glória, que estejamos na santidade. E vai ser lindo, meus irmãos, esse momento em que o Senhor vier na sua glória. Meu Deus do céu! Imaginemos o céu se abrindo, as trombetas tocando, os anjos tocando as trombetas, e o Senhor vindo na sua majestade, na sua glória. Meu Deus, que espetáculo maravilhoso será naquele dia. Quem viver verá esse grande espetáculo. E Satanás sendo acorrentado, precipitado no inferno para sempre, porque os demônios estão no inferno e muitas almas estão lá também. Mas diante de um mistério, Deus permite que ele continue agindo para nos provar, para ver quem vai ser fiel ou não. Aí imagino os demônios sendo acorrentados, indo para o inferno, e nós, com a graça de Deus, por levarmos uma vida em Deus, por estarmos nesta vida santa, nós veremos o Senhor e iremos com Ele, se nós estivermos aqui neste tempo. Senão, nós já estaremos lá no céu. Mas o Senhor virá. Ele não vai tardar, mas Ele virá. Virá na sua glória. Aqui
É São Pedro que diz: ele não tardará a vinda dele. Mas como nós não sabemos, Deus tem passado esse tempo, porque um dia para Deus são 1000 anos para nós. Então Deus está vindo e que Ele nos encontre na graça, na santidade. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.